Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nós estamos dando início hoje ao sermão de Jesus, né? Um dos sermões mais famosos de Jesus, as bem-aventuranças. Irmãos, esse sermão de Jesus, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Mateus, ele registra todo o sermão. Nós vamos ver que tem partes dele também no Evangelho de Lucas, mas é Mateus quem registra todo o sermão de Jesus. Irmãos, e esse sermão ele é importante. Esse sermão ele é importante por quê? Porque esse sermão, Jesus, ele está mostrando as diretrizes do reino. Jesus, ele está mostrando, irmãos, como que funciona o reino de Deus. Esse sermão é para os filhos do reino. Se o mundo tem as suas normas e as suas leis, o reino de Deus também tem. E aqui, irmãos, Jesus ele vai falar justamente sobre isso. Nós vamos ver em todo esse sermão, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos ver Jesus falar, irmãos, sobre os filhos do reino, sobre as bem-aventuranças, como que os filhos do reino devem se comportar. Nós vamos ver, irmãos, ele falar sobre a justiça do reino. Jesus, ele interpreta toda a lei. Jesus, irmãos, é aquele que interpreta a lei da maneira correta. Ele não exclui a lei, ele interpreta ela da maneira certa, da forma como que aqueles homens naquela época não entendiam. É por isso que você vai ver Jesus dizer: olha, lembra do que foi dito, não matarás, mas eu te digo, aquele que odeia o seu irmão comete assassinato no seu coração. Então Jesus ele traz, irmãos, um significado mais completo da lei. Nós vamos ver também, irmãos, Jesus encerrando esse sermão com uma exortação para que os filhos do reino entrem no reino. E aqui, irmãos, nós damos início então a um dos mais famosos sermões de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Acompanhe aí comigo no verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Irmãos, quando você compara essa passagem com o Evangelho de Lucas, você vai ver, irmãos, que Jesus, ele tira um período de oração. Jesus escolhe os seus apóstolos, e agora Jesus está rodeado da multidão. Ele está ali numa planície, ele sobe ao monte, e assentado ali no monte, ele chama os discípulos para si. Lembra que esse, irmãos, é o Evangelho, é a mensagem, é as normas do reino, são para os filhos do reino, são para os discípulos. Embora a multidão participe, irmãos, de tudo aquilo que Jesus fez, apenas os filhos do reino desfrutarão de toda a verdade de Deus, de toda a salvação, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para os seus filhos. Amém? E Jesus ele começa então, irmãos, a listar as bem-aventuranças. Antes de nós entrarmos, nós precisamos entender primeiro: bem-aventurado significa como é feliz, ou mais do que feliz.
Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que essas bem-aventuranças, ela é uma escala, onde uma vai completando a outra, de modo que ela é um todo, irmãos. É assim que nós temos que viver, é as normas de Deus para nós. E Jesus, ele começa dizendo então no verso 3, olha aí, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões vão estar bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, e é interessante Jesus começar com isso aqui, você sabe por quê? Porque essa é a nossa condição, essa é a condição de todo ser humano. E como é feliz o homem e a mulher que reconhece essa condição. Quando Jesus fala, irmãos, de pobreza de espírito, ele não está falando de bens materiais. Muitas pessoas pensam, irmãos, que a pobreza física material é um requisito para entrar no reino, e não é. A pessoa, ela pode ter muitos bens e ainda assim ser filho do reino, como ela também pode não ter bem nenhum e ser lançado fora. Então veja bem, irmãos, de que pobreza Jesus está falando? De que humildade é essa, irmãos, que Jesus está falando? Bem-aventurado os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, essa pobreza que Jesus está falando é a pobreza da nossa alma, é a miséria do nosso ser. Como é feliz o homem e a mulher que reconhece que é pobre, que reconhece que não tem nada, que reconhece, irmãos, a sua miséria espiritual, a sua pobreza espiritual. Como é feliz o homem e a mulher que olha para Deus e fala: Senhor, eu não sou nada, eu sou pobre, miserável, pecador, e eu preciso de Ti. Irmãos, como é feliz. É interessante que lá em Apocalipse nós vamos ver uma comparação, quando Jesus vai enviar a sua carta para as igrejas. E uma das igrejas, irmãos, elas se gloriavam, elas se gabavam de serem ricas. E Jesus fala: olha, vocês dizem eu sou rico, pobre, miserável que vocês são, vocês não são ricos. Aconselho que comprem ouro de mim, para terem a verdadeira riqueza. Irmãos, então quando Jesus fala da pobreza do espírito, Jesus está falando, irmãos, da nossa miséria, da nossa pecaminosidade. Bem-aventurado o homem que reconhece o seu pecado, que reconhece quem ele é diante de Deus. Irmãos, é interessante que isso vai contra todas as leis do mundo. As normas do reino é completamente diferente das normas do mundo. As normas do mundo, irmãos, te ensinam a nem pedir desculpa, a nem pedir perdão. Quantas e quantas vezes você assiste filme ou conversa com pessoas e aí tem aquela famosa frase: viva sem arrependimentos. Irmãos, a palavra de Deus é completamente contrária. Como é feliz o homem que conhece o seu coração, que sabe quem ele é de fato. O mundo diz: siga o seu coração, e Jesus diz: não, o coração do homem é mau, é enganoso, quem o conhecerá? É dele que provém, irmãos, os furtos, os roubos, os homicídios, tudo de ruim vem dele. Como que eu posso segui-lo se ele me engana? O mundo diz: se te faz feliz, está certo. E a palavra de Deus diz: não, pode ser que você desfrute de uma felicidade momentânea, mas se é pecado, é pecado. Se está contra a palavra de Deus, é errado. Ainda que o mundo inteiro esteja fazendo, ainda que todos estejam fazendo, se está contra a palavra de Deus, irmãos, continua sendo pecado. E como é feliz o homem que reconhece isso, que chega diante de Deus não com arrogância, não achando que está fazendo favor para Deus, não pensando que como Deus tem sorte de me ter na presença dele. Não, irmãos, como é feliz o homem que chega de cabeça baixa e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você lembra dos homens? Você lembra dos homens que subiram ao monte para orar? Um publicano e um fariseu. E o publicano orava de si para si mesmo. A oração dele saía da boca e entrava no ouvido, não chegava a Deus. E ele dizia: ah, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo por quem eu sou. Eu te louvo porque eu sou um publicano. Eu te louvo porque eu dou o dízimo de tudo. Eu te louvo porque eu cumpro a tua lei.
Eu te louvo porque eu não sou como esse publicano, eu sou fariseu, eu sou descendente de Abraão. E aí o publicano, irmãos, de joelho batia no peito e nem levantava os olhos para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus fala: qual dos dois voltou justificado diante de Deus? Aquele que orava de joelho, aquele que se arrependia, aquele que sabia quem ele era. Irmãos, como é feliz o homem que reconhece isso. Por quê? Qual é a recompensa dele? Deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Esse homem, essa mulher, irmãos, que enxerga a sua pobreza espiritual, recebe a graça, recebe a salvação de Deus, recebe o perdão dos seus pecados. Irmãos, o primeiro passo para ser curado é entender e reconhecer a enfermidade. Agora, o pecado não é apenas uma enfermidade, irmãos. O pecado, ele nos matou, ele nos destruiu. Cristo não apenas nos curou, ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu vida novamente. Nós estávamos mortos e ele, irmãos, nos trouxe a vida pelo poder da tua palavra. E feliz é o pobre de espírito, feliz é aquele que olha, irmãos, para a sua circunstância, para a sua vida, para aqueles que estão à sua volta, e ele sabe que no fundo, irmãos, se não é a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Ele sabe, irmãos, que nada do que nós possamos fazer, irmãos, nos justifica diante de Deus. O que podemos dar a Ele que Ele não tenha? O que podemos fazer para Ele, irmãos, que Ele primeiro não tenha feito para nós? Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos chamou, nos escolheu, de modo que a glória, irmãos, não é nossa, a glória é dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Jesus, Ele começa dizendo: olha, aqueles que querem entrar no reino, tem que reconhecer a sua pobreza espiritual. Não se entra no reino de nariz em pé, irmãos. Não se entra no reino, irmãos, com arrogância. Nós cantamos aqui como Naamã, e hoje pela manhã nós estávamos lá em casa conversando e falando de Naamã, e falou quase que ele perde, irmãos, a oportunidade. Se não é um dos seus companheiros que estavam ali, ele ia embora com raiva, arrogante, soberbo. Mas o seu companheiro disse: olha, meu Senhor, se te desse um desafio maior, o Senhor aceitaria. O que é isso, mergulhar nessas águas para ti? Deus tinha que humilhá-lo primeiro, irmão, para depois curá-lo. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos quebra primeiro, para depois nos construir novamente. E qual que é a recompensa, irmãos? Deles é o reino dos céus. Recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, recebemos a esperança eterna, recebemos a alegria eterna. Irmãos, então nós andamos na contramão do mundo, e na contramão do que muitas das vezes é ensinado, até mesmo em algumas igrejas. Nós não acreditamos no evangelho, irmãos, coach. Nós não acreditamos naquele evangelho que diz que você é o centro, que você é tudo, que você é a pessoa mais importante do mundo. Irmão, não é. Jesus é o centro. Ele é tudo. Tudo se sustenta pelo poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas pela sua palavra, e pela sua palavra as mantém. As estrelas não caem do firmamento, o universo continua funcionando, porque Deus sustenta todas as coisas, pelo poder da sua palavra. O sol vem pela manhã, a lua vem à noite, irmãos, e Deus mantém a ordem de todas as coisas. Ele é o centro, não apenas do universo, mas também da nossa vida. Existe um trono no nosso coração, irmãos, e só um pode se assentar nele, é Deus. Quando você tira Deus do trono, irmãos, e você põe o seu eu, o ego, irmãos, a sua vida ela desanda. Você não pode entrar no reino de Deus, irmãos, trazendo as coisas, as bagagens desse mundo. Você não pode entrar no reino de Deus. A porta é estreita. O propósito da porta ser estreita é que você vem com tanto lixo, tanta bagagem desse mundo, que quando você chega nela, você tem duas opções: ou você abandona todo esse lixo e entra, ou então você não consegue entrar.
Pastor, eu vou continuar com a minha arrogância. Não dá para entrar, não cabe. Eu vou continuar com a minha soberba porque eu sou grande, eu sou poderoso. Não dá para entrar, não cabe. O caminho é estreito, a porta é estreita. Só tem uma forma: quando você abandona tudo, irmãos, e você reconhece que você está nu diante de Deus, que você não é nada diante dele. Ah, pastor, mas eu sou amado por ele. Aí está o nosso valor. Aí está o nosso valor. Deus nos amou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. É interessante que ao mesmo tempo, irmãos, que nós não somos nada, nós temos um valor que é externo, foi nos dado por Deus. É um valor que Deus olhou para nós e decidiu nos amar. Daí vem a nossa glória, daí vem o nosso valor. Aí está o tesouro, irmãos, em vaso de barro. Deus decidiu colocar em nós, vasos de barro, um grande tesouro. Depositou em nós o seu Espírito, depositou em nós, irmãos, e nos deu a salvação, nos deu a vida eterna. Então Jesus está falando para os seus discípulos e para as multidões: bem-aventurados pobres de espírito. Não pense vocês que são coisa alguma. Não pense vocês que podem todas as coisas, porque não podem. Tudo o que fazemos, irmãos, é por causa dele. Nele nos movemos, nele existimos, e por ele, irmãos, é que nós fazemos todas as coisas. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios vai dizer, irmãos, que até as pequenas coisas da vida, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ele é o objetivo final de toda a nossa vida. Se você acorda pela manhã, é para a glória de Deus. Se você toma o seu café com a sua família, é para a glória de Deus. Se você está almoçando, irmãos, ao invés de murmurar e questionar o que está ali diante de você, irmãos, entenda que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quando nós falamos do reino dos céus, irmão, da salvação, da vida eterna, nós estamos falando de algo glorioso que a nossa mente não consegue compreender. Nós não conseguimos entender o que é a eternidade, porque nós estamos presos no tempo. Deus, irmãos, ele vê o fim desde o começo. Deus, ele está fora do tempo, ele criou o tempo. Deus, irmãos, ao mesmo tempo, ele vê a criação de todas as coisas e o final de tudo. É por isso que ele não apenas é, mas tem toda a verdade, porque ele enxerga o quadro completo. Nós não enxergamos um palmo na nossa frente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. É por isso que hoje o que a ciência diz que é verdade, amanhã não é mais. Porque o homem vive assim, descobrindo as coisas. Deus não precisa descobrir, ele já sabe tudo, ele criou tudo, tudo está diante dele. Então nós não conseguimos entender, irmãos, o que é a eternidade, mas a eternidade é o que Deus preparou para nós. E aí você pensa, pastor, tem 30 anos que eu estou sofrendo. Irmãos, que seja, nós temos uma eternidade de glória com Cristo. Podemos sofrer todos os dias da nossa vida, desde que nós entremos por essa porta, desde que nós, irmãos, passamos parte do reino, porque no dia que nós morrermos, nós estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa glória, essa é a nossa esperança. E Jesus continua dizendo, verso 2: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembra que eu falei, irmãos, que uma bem-aventurança completa a outra? Quando Jesus fala de choro, irmão, ele não está falando de choro de emoção humana. Ele não está falando do choro que você chora vendo um filme de romance, ou que você chora até mesmo com a perca de um ente querido. Ele está falando, irmãos, bem-aventurado, como é feliz aquele que chora pelo seu pecado, pela sua miséria. Primeiro você reconhece a sua pobreza e isso te entristece, isso te faz chorar. Você sabe o que eu acho interessante, irmãos? Hoje nós choramos pela nossa pobreza, pela nossa miséria, pelo nosso pecado. Mas lá em Apocalipse fala que quando vier novos céus e nova terra, nós iremos chorar pela última vez. Pastor, nós vamos chorar no novo céu e na nova terra? Vamos, pela última vez. A palavra de Deus fala que lá ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E você fala, pastor, por que nós vamos chorar? Irmão, você sabe por quê?
porque naquele dia eu e você vamos estar diante dele, e vai passar um filme diante de nós, e nós vamos lembrar que mesmo na presença de Deus, nós vamos estar diante de Jesus, e aí nós vamos lembrar: Senhor, mesmo depois de ser salvo, mesmo na tua presença, mesmo na tua casa, quantos pecados eu não cometi, Senhor? Quantas vezes eu não te entristeci, Senhor? E você diante de Jesus, irmão, você vai olhar aquilo e isso vai te fazer chorar, porque você vai lembrar: Senhor, eu já conhecia a tua palavra, eu já estava na sua presença, e ainda assim, Senhor, quantas palavras tolas, inúteis saíram dos meus lábios, quanta maldade ainda havia no meu coração, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, eu fiz coisas terríveis, às vezes até odiando meus irmãos, e ali diante da santidade em pessoa, irmãos, nós iremos chorar, e naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos, de uma vez por todas, todas as nossas lágrimas. Até esse dia chegar, irmãos, nós choramos hoje pelo mesmo motivo. Nós choramos pela nossa pobreza, pela nossa fraqueza. Quantas vezes, irmãos, você não tem aquele sentimento: Senhor, como eu queria ser forte e não sou, como eu queria ser santo, Deus, e continuo pecando, como eu queria não fazer as coisas que faço, Senhor, mas é tão difícil às vezes, ó Pai, abandonar vícios, Senhor, vícios de linguagem, vícios, ó Pai, que vêm sobre nós. Quão difícil é às vezes abandonar a mentira, Senhor. Quão difícil é às vezes, ó Pai. Irmãos, todos nós lutamos com alguma coisa. Todos nós lutamos com alguma coisa. Isso nos faz chorar, você sabe por quê? Não porque, eu tenho medo de ir para o inferno. Não, irmão, não é isso. Isso nos faz chorar porque toda vez que a gente peca, a gente está cuspindo no sacrifício de Cristo. Porque toda vez que a gente peca, irmãos, a gente entristece o coração de Deus. A gente torna o sacrifício de Cristo inútil, irmãos. Olha o que Deus fez por nós. Olha o que Deus fez por nós. E às vezes a gente não tem força, irmãos, de abandonar o pecado. Às vezes a gente não tem força, irmãos, de abandonar as coisas que não agradam a Deus. Pastor, mas vou perder meus amigos, irmãos, diante do que Jesus fez por nós. Entenda uma coisa: amigo verdadeiro é aqueles que te levam para Deus. Aqueles que te afastam de Deus são apenas conhecidos que precisam de Deus tanto como nós. E um dia, quem sabe, irmãos, eles não serão mais do que amigos. Quem sabe eles não serão irmãos na fé, que estarão junto conosco buscando ao Senhor. Mas nós não podemos permitir, irmãos, que eles nos afastem de Deus. Nós não podemos permitir que as coisas desse mundo nos afastem de Deus. O apóstolo João, ele vai dizer: filhinhos, nós temos essa confiança. Se nós pecamos, Deus, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Nós podemos confessar a Ele os nossos pecados e recebermos o perdão, e sermos sarados e sermos justificados. E Jesus aqui, irmãos, Ele está dizendo: olha, como é feliz aqueles que choram, não apenas pelos seus pecados, mas que chora quando Ele vê, irmãos, o que o pecado, o que essa miséria, irmãos, no coração do homem tem feito, não apenas conosco, mas com o mundo. Quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes não choramos ao vermos, irmãos, a que nível de maldade o ser humano pode descer? Quantas vezes não choramos, irmãos, ao vermos como que o mundo caminha de mal a pior, e nós olhamos para tudo e falamos: Deus, olha a situação que nós estamos vivendo, todas as bases sendo destruídas, e o ser humano, cada um buscando o seu próprio prazer, Senhor, cuspindo na sua cara, Deus, zombando do Senhor, debochando da nossa fé. Entre os da fé, irmãos, que promovem o próprio deboche, com estandarte, gospels e tantas palhaçadas, irmãos, que ao invés de edificar o povo de Deus, fazem com que o mundo zombe de nós, porque zombam, irmãos, das coisas sagradas, lançam pérolas aos porcos. E aí o mundo vê tudo aquilo, irmãos, e debocha da nossa fé, e debocha do nosso Deus, e nós nos entristecemos, irmãos. Por que nós nos entristecemos? Porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quem Deus é.
Qual é a recompensa para os que choram, irmãos? Eles serão consolados. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque nós temos essa certeza que quando nós chegamos diante de Deus em arrependimento, em humildade, irmãos, com lágrimas de arrependimento, com lágrimas verdadeiras, nós sabemos que temos o consolo de Deus. Deus não é aquele, irmãos, que você chega a Ele e Ele simplesmente te rejeita. Não, Ele disse, irmãos, que todos que viessem a Ele não lançaria fora. Ele nos recebe em sua presença. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele traz consolo para o nosso coração. Ele perdoa os nossos pecados, irmãos. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é isso. Tem uma dívida impagável. E Deus simplesmente pega o escrito de dívida que era contra nós e crava ali na cruz. E o sangue de Jesus paga a nossa dívida. Paga, irmãos, a nossa dívida. E você fala, pastor, que dívida é essa, irmãos? A dívida do pecado, da morte eterna. O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos o inferno e a condenação. Mas por causa de Cristo, irmãos, nós entramos para o reino de Deus. Nós não somos mais filhos do mundo, nós somos filhos do reino. Somos filhos de Deus. Irmãos, nós conhecemos a nossa pobreza, as nossas limitações. Nós conhecemos, irmãos. É por isso que nós nos fortalecemos no Senhor. Porque quando eu entendo que eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu chego diante dele, irmãos, numa luta, numa provação, e começo a clamar e falo, Senhor, não deixe que meus pés vacilem, não deixe que a minha mente se distraia, não deixe, ó Pai, que o meu coração se encha com as coisas desse mundo. Irmãos, Deus, Ele nos fortalece, Ele nos dá o escape. O que falta para nós sermos vitoriosos, irmãos? Falta buscarmos mais a Deus. Falta curvarmos mais a nossa cabeça. Entenda bem, irmãos. Quando a Bíblia fala referente aos homens, a Bíblia fala que nós temos que manter a nossa postura firme e de pé. Mas quando se trata de Deus, irmãos, nós temos que estar de joelhos diante dele, com a cabeça curvada e dizendo, ai de mim que sou pecador, porque os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no povo de lábios impuros. Estou perecendo porque os meus olhos viram o Senhor. Isso é a conversão de verdade. Enquanto isso não acontecer na nossa vida, irmãos, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Enquanto isso não acontecer de fato no nosso coração, nós não podemos converter de verdade. Nós não podemos vir a Cristo de verdade. Irmãos, isso é glorioso para nós. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pastor, eu não choro. Irmãos, diante da nossa pobreza, da nossa miséria, a gente chora. Quantas vezes, do nada, andando na rua ou em casa, que seja, irmão, a gente começa a pensar no amor de Deus e as lágrimas descem. E você fala, meu Deus, diante de tudo que eu recebi, eu não fiz nada, Senhor. Eu não tenho feito nada. E às vezes a gente acha que faz muito, né, irmão? Ah, eu já faço muito. Oh, irmão. Diante de tudo que nós recebemos, nós não fazemos nada, absolutamente nada. É por isso que Paulo diz, e muitas pessoas acham que é duro, Paulo diz, depois de terem feito tudo, digam servos inúteis que nós somos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Mais do que a nossa obrigação. É por isso que Paulo, irmãos, ele fala, eu batalhei mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, a graça de Deus em mim. Ele reconheceu que até mesmo o seu empenho, até mesmo o seu labor, o seu trabalho, o seu esforço, é porque Deus o capacitou, porque senão ele não daria conta. Quantos homens e mulheres de Deus fizeram coisas grandiosas, mas eles reconheciam, irmãos, que não eram eles, eram a graça de Deus. Nós vivemos no mundo, irmão, das estrelas, das famas, da noite para o dia aparece um famoso. Vivemos no mundo de ilusão, irmãos, no mundo de plástico, sem conteúdo. Isso tem feito com que o povo de Deus, irmãos, busque também as aparências.
E nós precisamos entender, irmãos, que Deus não nos chamou para viver de aparência. Deus nos chamou para viver de verdade. Deus nos chamou, irmãos, para conhecermos o nosso coração. Você sabe por quê? Porque só quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos conseguir entender quem Ele é. Nós só conseguimos receber o amor de Cristo quando nós entendemos, irmãos, o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa miséria. Por isso que Jesus diz que quem muito pecou, muito também amou. Aquele que sabe a sua pobreza e tem os seus pecados perdoados, ele ama a Cristo, irmãos. Aquele que acha que não tem pecado, vem a Cristo, irmãos, como que fazendo favor para ele. Vem a Cristo porque o pastor ficou insistindo, porque o pastor falou, mais uma chance, irmãos. Dá uma chance para Jesus, irmão. Oh, irmão, Jesus vai te fazer feliz e nunca mais você vai ter problema. E aí eu vou dar uma chance para esse tal de Jesus. E aí ele não sabe o que é amar a Cristo, porque ele não entende o que o sacrifício de Cristo significa. Ele não entende o que o pecado dele fez. Porque o que matou Jesus, irmão, não foi a cruz, foram os nossos pecados. Os nossos pecados levaram ele ali. Pastor, isso é motivo de chorar. Sim, mas também é motivo de alegrarmos. Como é feliz aquele que chora por essas coisas. Por que é feliz? Porque nós temos o consolo de Deus. Esse consolo fortalece, esse consolo renova. Quantas vezes depois de uma oração, irmãos, a gente não levanta como um gigante na fé? Quantas vezes depois de uma oração você vai quebrado na presença de Deus? Ah, Deus, eu não aguento mais, eu não tenho força, tira a minha vida, Deus. E ali você chora, irmãos, você se derrama, se quebra diante dele. E quando você levanta, irmãos, você levanta fortalecido e preparado para as batalhas. E fala, Deus, obrigado pelo seu consolo, obrigado pelo renovo. Eu vou vencer, porque tu estás comigo, Deus. Essa é a recompensa dos filhos do reino. Serão consolados, não estarão só. Não estarão só, irmãos. Não estarão só. Aleluias. Irmãos, quão glorioso essas verdades são para nós. Amém? Fique sobre os seus pés e vamos orar. No próximo domingo nós daremos continuidade. Oh, irmãos, se você nunca pensou sobre isso, nessa noite, leva o seu coração a Cristo. Fala, Senhor, eu sei, Senhor. Eu sei que foram os meus pecados que, ó Deus, fizeram com que o Senhor subisse à cruz e fosse morto. Mas eu também sei que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça nos salvou, nos alcançou, nos pôs de pé, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós conhecemos a pobreza do nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que tudo de bom que nós temos vem de Ti, Senhor. O Senhor é a fonte de todo bem, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos fez filhos do reino. E nós choramos pelo nosso pecado, pela nossa miséria, pela nossa pobreza. Choramos, ó Deus, porque o nosso pecado entristece o seu coração. Choramos, ó Pai, porque aquele que mais nos amou é o que mais nós entristecemos. Nós choramos, ó Pai, porque o Senhor era o único no mundo que nós não deveríamos, ó Pai, abandonar, que nós não deveríamos desobedecer, que nós não deveríamos, ó Pai, fazer nada contra a sua vontade. Mas nós fazemos, Deus. Nós fazemos, Deus. Nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós desobedecemos a Sua palavra. Nós não Te buscamos como devia. Nós não conseguimos cumprir nem o primeiro mandamento, que é amar o Senhor de coração, Senhor. Tantas coisas no mundo competem com o Seu amor, ó Deus. E muitas das vezes nós somos levados pelos enganos dessa vida, Pai.
Mas nessa noite nós estamos diante de Ti, Senhor, como filhos do reino, para sermos consolados, para dizer: Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, que os nossos pés não venham vacilar. Guarda a nossa mente, que a Tua palavra esteja em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, sermos humildes de espírito. Nós queremos ser dos que choram, não pelas coisas tolas nessa vida, mas dos que choram diante de Ti, Senhor.